Senhoras e senhores, está no ar o Papo Alegre, o nosso bate-papo semanal. Hoje, um convidado muito especial, nosso primeiro convidado do segmento político, vereador e ex-presidente da Câmara de Blumenau, Almir Vieira. Seja bem-vindo. Obrigado, Léo, pelo convite. Obrigado de poder participar do Papo Alegre. Nós que agradecemos a presença do vereador. O objetivo aqui é conhecer um pouco mais sobre a tua história, né, de onde tu veio e onde é que a gente chegou até o dia de hoje. Tu nasceu aqui em Blumenau? Nasci em Blumenau, no dia 29 de 1 de 73. Morava na região da Júlio Michel, mais especificamente ali próximo da Rua da Coca-Cola, a Rua Guilherme Líderes. E vereador, né, licença para chamar como vereador. Como é que foi a tua infância ali no bairro da Fortaleza? Foi a infância onde nós brincávamos muito, não tinha toda essa tecnologia, nós vivíamos durante o dia quando tinha aula normal, mas sempre que nós estávamos fora dos afazeres, brincando na rua, brincando de carrinho, rolemã, bicicleta, aquela infância da década de 70, 80, 90, né, que hoje cada vez mais está difícil de se ver. Hoje a tecnologia já tomou muito conta das nossas famílias, das nossas crianças. Vereador, e a tua educação, né, onde é que tu estudou? Estudei no Heriberto Miller, iniciei no Francisco Lanza, depois estudei no Heriberto Miller, depois eu fui para o João Widmann, e aí depois estudei na CEL, estudei também naquela que agora me faltou o nome aqui, Unisociesc, onde fiz as minhas graduações. Vereador, e quem te acompanha, quem conhece um pouco da tua história, né, o senhor fala muito da questão do seu pai, né, o falecido Mário da Farmácia. Para quem está conhecendo o senhor agora, eu queria que o senhor falasse um pouco, né, quem foi o teu pai, Mário da Farmácia. Meu pai foi uma pessoa que foi o primeiro farmacêutico na região da Fortaleza, né? E ele, por essa condição de trabalhar com a farmácia, trabalhar com o povo, ele se dedicava muito às pessoas no sentido de fazer o melhor e fazer o bem, né? Muitas vezes deixava até, as pessoas comentam até hoje, eu ia lá na farmácia, se não tivesse dinheiro, eu conseguia pegar o remédio e deixar para pagar depois, ele estava preocupado com a pessoa. Isso passou, né, para nós, até minha juventude, sempre recebia essas falas das pessoas que ele atendia, dos moradores ali da Fortaleza, o quanto ele era preocupado com o bem-estar das pessoas. Isso foi deixando uma marca nas nossas vidas, minhas e dos meus irmãos, né? A minha vida e dos meus irmãos. E eu tenho ele como um ícone, uma pessoa do bem, uma pessoa querida, batalhador, uma pessoa que é meu guru, né? Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei na vida passou por ele, né, demonstrando esse carinho que ele tinha pelas pessoas, o respeito, né, a conduta dele no meio da sociedade. Isso fez que se formassem pilares na minha vida que eu carrego até hoje. Muito bem. E voltando à tua infância, né, qual lembrança tu tens da tua infância? O que tu aprontava? Todo mundo aprontou um pouquinho, mas o que tu aprontou bastante? Aprontava muito. Um dia eu fui fugir fiz umas brincadeiras erradas lá e fui fugir de uma surra da minha mãe, caí com a minha bicicleta dentro de uma fossa de céu aberto. Fiquei atolado até o pescoço, falando português. Mas eu fiz várias coisas. Era uma infância muito maravilhosa. Sentar debaixo do pé de goiaba, comer fruta, ir pro mato fazer cabana, né? Só não fazia caça, essas coisas assim, mas tudo que tu puder imaginar que uma criança daquela época podia fazer, nós fazíamos. E vereador, além da tua juventude ali, tu estudou no Heriberto Miller, tu iniciou tua vida militar? Já? Não, inicialmente a minha mamãe me botou para fazer um curso na época era desenhista arquitetônico e mecânico no Senai, né? Naquela época se usava ainda o nanquim, né? Desenhista projetista, a gente fazia projetos e com isso fiz curso também de datilografia, fiz o antigo curso no CETIL, onde a telinha do computador era verde, as letrinhas tudo quadrada, né? COBOL e BASIC, nunca vou me esquecer. Então, mas o meu último foi no Senai, e no Senai eu tive a oportunidade de trabalhar na construtora Stein, né? Eu trabalhava de office boy lá e ainda não exercia a função de desenhista, mas esses foram os cursos básicos que eu fiz durante o ensino médio, né? E logo em seguida fui trabalhar na consultora Stein, trabalhei um período lá, até o período do quartel, né? Coisa que na época eu não queria servir, mas não teve oportunidade, não teve jeito. Como dizia meu saudoso pai, filho meu que é homem tem que servir o exército. Naquela época tinha
esse jargão. E aí eu saí da Stein e me dirigi depois para os Fileiros do Exército. O que tu fazia no dia a dia lá na Stein? Eu era office boy, eu cuidava. Hoje a gente pode dizer que é um auxiliar administrativo, né? Eu cuidava dos pagamentos, das cobranças, eu cuidava de arrumar nota fiscal, né? Fazer o arquivamento das notas. Eu passava o dia trabalhando no escritório, ia fazer o serviço de banco. Naquela época se fazia muito serviço com cheque, saía eu lá com 50 quilos de tamanho e peso, levando um monte de cheque, ia para o banco, para a fila, para pagar, fazer os pagamentos. E aí, após a passagem pela consultora Stein, tu entrou na vida militar, quartel? Na vida militar. 23BI. 23BI. Lá eu passei por 18 anos da minha vida. E contextualiza pra gente como é que foi esse período da vida militar. Inicialmente, como não é novidade para ninguém, né? Naquela época era muito difícil, né? Um mundo totalmente diferente, né? Regrado, né? Não que nós não tínhamos regras dentro de casa, mas não tão severas a ponto de poder sofrer punição. Lá realmente fazia com que a pessoa tivesse a sua obrigação e tivesse a condição de assumir os seus atos, né? Dentro daquilo que ele estivesse exercendo a função. E aquilo, com o passar do tempo lá dentro, foi me fascinando, que eu fui entendendo que eu estava num alinhamento onde eu gostava daquele sistema, né? Da hierarquia, da disciplina, do respeito ao próximo, e isso foi me dando a condição de fazer curso, e fui aprendendo e fui me aprimorando, levando eu a chegar à condição de sargento, né? E passei aí por várias situações, né? Queremos conhecer cada uma delas. Dedicação. Sempre carrego isso que meu pai falava para mim, né? Quando se dedica a uma coisa, a coisa flui positivamente, né? E eu me dedicava muito, né? Eu, em momentos até me achava o Rambo, né? Por gostar tanto de estar ali envolvido com aquelas questões. Tive a oportunidade de ser soldado da ONU, né? Boina Azul, fui para Angola, fiz missão de paz. Tive a oportunidade de passar por várias regiões do Brasil, conhecendo em exercícios com o Exército. Sou herói brasileiro, salvei uma mulher no Rio Itajaí-Açu. Então eu tive muitas condecorações, mas também tive muita satisfação no período que eu permaneci lá, porque eu vesti a camisa como se aquilo lá fosse a única coisa que me interessasse naquele momento. Obviamente, nunca distanciando da família, mas as obrigações deixavam a gente longe. Mas eu sempre tive a oportunidade de ficar focado naquilo. Eu sou muito focado no que eu faço, né? E o Exército fez com que eu criasse esse foco cada vez maior, né? Por isso que eu me considero uma pessoa que saí com todas as honrarias possíveis, né? Com todos os méritos, né? Nunca tive uma alteração, nunca tive nenhum problema. E olha que na nossa época era uma época bem complexa, né? E que as cobranças eram muito grandes, mas a gente conseguiu fazer aí e deixar uma marca dentro da própria Forças Armadas. Vamos esmiuçar um pouco mais sobre esse teu período na vida militar, né? Tu comentou sobre a operação lá em Angola. Como é que foi essa operação lá? Lá eu conheci um mundo que eu não conhecia. O mundo da tristeza, o mundo da pobreza, né? Um mundo onde a gente consegue entender que a lavagem cerebral é verdadeira, né? Eles acreditavam piamente num governo, numa pessoa, acreditavam que nunca ninguém ia chegar perto, e eles viviam aquela vida, aquele cotidiano, acreditando naquilo que as pessoas passavam. Ou seja, uma desinformação, mas que incutia na cabeça das pessoas. As pessoas iam para uma guerra achando, como agora acontece aí nos países árabes, né? Que muitas vezes os caras se matam, que vão para o céu, vão ter um espaço lá no céu com várias mulheres ou coisa parecida. Assim também era lá em Angola. E a gente foi com a ideia de modificar. Tu vê que foi em 96, mas tinha gente lá com 20 e poucos anos que não sabia o que, porque já existia 20 anos de guerra lá, não sabia o que era uma escova de dente, né? Então nós fomos lá, aprendi muito. Eu voltei para um momento da minha vida que eu nunca imaginei que eu ia passar, né? Um momento de medo, né? Porque o medo era circunstancial, todo momento a gente poderia acontecer qualquer coisa conosco, e uma insegurança muito grande, mas também a condição de fazer o bem para alguém, né? E voltava lá para o ensinamento do meu pai, né? Então isso sempre foi margeado pela minha vida toda. Em todos os lugares que eu passei, eu sempre tentei fazer algo de bom, né? Nunca prejudicar as pessoas. Obviamente que tu cria uma certa
diferença dos outros, às vezes não é uma pessoa tão sorridente, não é uma pessoa tão brincalhona, porque eu aprendi que na nossa vida nós temos que ter foco em tudo que a gente faz, né? Então, hoje o exemplo de ser parlamentar, ser um vereador, eu sou vereador 24 horas. Eu tenho que estar pensando na nossa comunidade, eu tenho que estar pensando naquilo que está acontecendo e o que pode acontecer e o que eu posso fazer para melhorar. E muitas vezes as pessoas passam, vereador, eu estou tão desligado que às vezes acabo nem notando. Mas não é antipatia, não é nada disso. É que o nosso trabalho é tão complexo que a gente precisa estar tentando desenvolver situações para poder estar assessorando tanto o executivo como também o blumenauense. Ainda falando da tua vida militar, né? Tu comentou ali sobre uma honraria de um salvamento. Como é que foi essa história? Nós estávamos fazendo um trabalho de manutenção nos Ribeirões da Garcia, e aí nós saímos de lá com uma viatura, e quando estava passando aqui na Beira-Rio, um cidadão pulou na frente do caminhão, o motorista freou e apontou para o rio Itajaí-Sul. Uma moça se jogou no rio. Obviamente, nós estávamos ali naquele momento, nós pulamos no rio e socorremos ela, né? Me lembro assim como se fosse hoje. A mulher, depois que a gente conseguiu tirar ela, eu pulei na frente, busquei ela e aí me ajudaram. Quando a gente conseguiu botar ela para cima, ela queria voltar. O desejo dela era se matar. E fizemos o nosso trabalho, logo em seguida chegou o bombeiro e foi anunciado na mídia. E isso resultou numa sindicância para poder receber uma honraria, uma medalha, coisa que eu nem imaginava, né? Onde nós tivemos a oportunidade de ir para Brasília, né? Essa medalha de herói brasileiro só pode ser entregue pelo presidente da República, né? Então nós tivemos a oportunidade de ir para Brasília, receber, primeira vez que eu conheci de perto um presidente da República, né? Qual que era o presente? O Fernando Henrique Cardoso. E foi ele que nos deu a honraria dessa medalha e ficamos com o nosso nome gravado no livro dos heróis brasileiros. Para mim, foi o máximo, né? Nunca esperaria uma situação dessa, um rapaz aqui, nascido aqui na parte interior da cidade, né? Com pouco conhecimento, ter a oportunidade de fazer o que eu fiz. E como é que era a tua rotina? Tu passou pelo rancho do quartel? Como é que era lá? Então, eu fui soldado da infantaria. A infantaria é atirar, é ralar, é fazer guarnição. E aí, passou um tempo, eu fui ser chefe encarregado de viatura, né? Já estava como cabo, fui encarregado de viatura da garagem, onde eu cuidava de todas as viaturas do batalhão. E sabe, Léo, quando tu vai num lugar e tu vê que tu pode modificar, tu vê que tu pode melhorar, tu vê que pode fazer melhor, mas falta vontade ou falta conhecimento, e eu ia pro rancho, eu via aquela comida, eu sentia uma tristeza tão grande, porque eu, desde pequeno, já minha mãe me ensinou a cozinhar, irmão de 4 filhos, minha mãe trabalhava fora, meu pai trabalhava fora, eu já fui aprendendo e tive gosto por isso. Tanto é que um dia eu cheguei e disse, eu vou fazer um curso de gastronomia, porque no Exército tem que ter um curso técnico, tem que ter diplomação, assim como em qualquer lugar, para poder estar assumindo qualquer condição. Feito isso, fiz o curso de gastronomia, mesmo já sabendo cozinhar, e aí pedi para o comandante, na época, me deixar trabalhar na cozinha para poder elaborar os pratos e fazer uma comida mais harmoniosa, vamos dizer assim. Léo, eu trabalhei lá, nós tínhamos uma cantina, porque dava o meio-dia, eu só dava tudo para a cantina, porque não queria comer aquela comida, né? Eu sei que no período que eu fiquei lá, depois de uns 6, 7 meses na cozinha, a cantina já estava quebrando, o soldado já estava ficando gordinho e a comida estava fluindo. Eu consegui dar gosto e coisa simples de se fazer, né? O prato, eles são 3 sensações, né? É o cheiro, o olhar e a degustação, né? A degustação é a última. Tu vai olhar um prato bem elaborado, tu já vai ficar com desejo. E se ele tiver um aroma e tiver um cheirinho, ele vai te dar mais desejo. A degustação vai ser só uma consequência dessas 2 sensações que você tem antes. E eu vi que isso era possível de se fazer. Prova disso que a gente conseguiu fazer um grande trabalho lá, né, na cozinha, e saí de lá com a minha missão cumprida também, né? Entrei lá com um objetivo de mudar, fazer aquilo acontecer e saí de lá satisfeito. Foi lá que tu aprendeu a fazer a tua feijoada? Então, a feijoada eu aprendi com um sargento do Rio de Janeiro. Foi lá.
Nós temos aqui uma tradição totalmente diferente, né, de se fazer a feijoada, cozinha-se os ingredientes antes, faz uma série de questões antes. E a feijoada que eu aprendi lá não tem nada disso. É o tempo e o fogo, o tempo e o fogo, o tempo e o fogo. Não se cozinha nada, se faz tudo na hora. E é por isso que a gente faz aí de vez em quando feijoadas para todo quanto é lugar. De vez em quando, quase sempre. Quase sempre. Você é um grande cortador de repolho. Melhor repolheiro da cidade, hein? O melhor repolheiro da cidade é o Léo aqui. Quem precisar para cortar aí, pode chamar. Ele sabe bem da arte. Enfim, lá eu aprendi a fazer a feijoada do quartel em grandes quantidades, né, Léo? A gente chegou a fazer 5.000 feijoadas numa só etapa. É muito feijão. Vereador, vencida a etapa da tua vida militar, vamos falar um pouco da vida pessoal. O nosso primeiro episódio aqui foi com a minha avó e eu descobri onde foi o primeiro beijo da minha avó. A minha pergunta não vai ser essa pra ti. A minha pergunta é, onde é que tu conheceu a tua esposa, a Mara? Dentro do ônibus. Dentro do ônibus? Sim. Como é que foi? Conta pra nós. Conheci, botei o olho nela e disse, isso aqui ainda vai ser meu namorado, né? E aí começou todo o enlace e foi pra frente. Queremos detalhes. No detalhes que, né, demorou até a gente conseguir conversar e tal, até porque éramos muito novos, né? Eu tinha 17, ela tinha 15, passou uma longa período que só se conversava de longe, né? Diferente de hoje, né? E isso levou, eu não sei o período que levou tudo isso, né? Mas depois a gente, com o passar do tempo, chegou o quartel, então já tinha maioridade, a gente começou a se aproximar mais e, se não me engano, namoramos 10 anos, né? Noivamos, depois casamos e já logo em seguida teve minha filha, né? E estamos até hoje. Como é que foi esse nascimento da Amanda? Foi bem conturbado. A Amanda veio num momento antes do previsto, né? Ela nasceu com 7 meses. Tivemos ali 25 dias de UTI, né? E claro que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Que é a melhor coisa da minha vida até hoje, né? A minha filha é tudo para mim, até pela educação que ela tem, né? Mas a Amanda passou uns momentos bem difíceis, assim, chegar na UTI e às vezes não deixavam entrar porque estava acontecendo alguma coisa, né? A gente via crianças que entravam na UTI e não saíam mais, né? Então esse era um problema muito sério para nós, todos os dias ter que ir lá e não poder pegar no colo por ser muito pequenininha, né? Mas foi uma guerreira, como é guerreira até hoje, tá aí, essa menina linda, maravilhosa, da qual eu tenho muito orgulho. O que ela representa pra ti? Amanda representa para mim a minha situação de vida, de viver. Ela para mim é meu objetivo de vida, né? Eu tenho a Amanda como meu porto seguro, eu tenho ela como também a pessoa que eu estou aqui por ela. Bonito. Vencida a etapa familiar, vamos falar um pouco do que gostamos bastante, política. Como é que tu veio parar neste mundo viciante da política? Então, eu nunca gostei de política. A verdade é essa. Com vizinhos do lado da minha casa, como o próprio deputado Wilson Andal, era nosso vizinho de muro praticamente. Mas eu nunca gostei da política. Meu negócio era ser soldado do exército, né? Mas por conta de alguns parentes do meu pai, inclusive deputados federais, meu pai tinha essa linha da política. E ele acabou entrando na política e ficou por 2 vezes primeiro suplente. E isso me deixou um pouco triste, né, de vê-lo trabalhando tanto e não alcançou o objetivo que ele queria. Mas não tinha nada para mim de novidade nesse sentido de querer, né, a política. Chegou num determinado momento, meu pai morreu muito precocemente, com 53 anos, que ele conversou com os filhos e com a família e disse que alguém deveria seguir o rumo político, né? E praticamente todo mundo olhou para mim, né? Eu fui o escolhido. E como eu nunca fui uma pessoa de contrariar
contrariar num discurso, numa conversa assim, mas nunca um desejo. Meu pai, eu disse que um dia eu seria candidato, né? Contrariado pela família, porque meu pai perdeu muita coisa na política, né? De bens, enfim. E aí ele veio a falecer e ficou isso martelando na minha cabeça por muito tempo, até que recebi um convite e coloquei meu nome à disposição, contrariado pela família, né? E nessa contrariedade eu fiz uma conversa com a família dizendo o seguinte: se eu não atingir 1.000 votos, nunca mais eu sou candidato a nada, mas pelo menos eu cumpri com uma palavra com meu pai. E te confesso, Léo, não lembro de ter feito campanha. Se eu não me engano, eu ganhei uma caixinha de 5.000 santinhos. Naquela época ainda tinha um valezinho de gasolina e uns adesivos para botar no carro. Isso foi que ano? Na 2008. E aí, o que aconteceu, Léo? Eu não fiz campanha mesmo, né? Só botaram lá no meu santinho, filho do Mário da Farmácia. Para minha surpresa, fiz 1.081 votos. Na época era uma votação expressiva. Não me elegi porque faltou legenda na nossa coligação partidária. Voltei para o quartel, cumpri minhas missões, até que um belo dia o então prefeito João Paulo Kleinbin me chamou para uma conversa e queria que eu assumisse uma pasta na Secretaria de Obras. Confesso para você que num primeiro momento eu não estive à vontade para isso, mas assumi aquilo como um desafio. E aí assumi a pasta e comecei a trabalhar e modificar as coisas e começou a dar resultado. Aí sim, eu comecei a entender um pouco mais de política, fiz administração pública para poder entender do funcionamento da máquina pública, né? Para poder ter uma conversa de igual para igual com os funcionários, com os técnicos. Me lancei candidato, fiz uma votação muito expressiva, 4.325 votos. Não me elegi por falta de legenda. Voltei, fui ser assessor do deputado Jean Kuma no estado e depois fui assessor do nosso deputado federal João Paulo Kleinbin. Me lancei candidato, me elegi pela primeira vez. Toquei e te confesso que quando fiz 4.000 eu disse, não quero mais saber de política. Eu queria entrar nesse assunto. Primeiro, voltar ali no teu desafio que o ex-prefeito João Paulo te deu na questão de ser diretor de mutirão. Né? O que aquilo ali representou para ti? Né? Como é que era aquela rotina ali de ser diretor de mutirão dentro do governo João Paulo? Eu conheci todo o processo administrativo e o funcionamento da máquina administrativa do executivo. Eu não me fechei somente naquela condição da pasta. E nós realizamos muito trabalho, Léo. Prova disso que nós somos recordistas em pavimentações de rua. Tivemos a oportunidade de fazer excelentes trabalhos. Eu atendia de manhã até de noite toda a comunidade. Nós tiramos do papel as chamadas ruas do calote, onde as pessoas pagavam na frente e não recebiam. Mudamos toda a sistemática. Fizemos todo um trabalho para dar garantia para as pessoas, para a comunidade. Sempre pensando na comunidade. Então ali para mim foi muito bom. Eu aprendi o funcionamento do executivo. E aí tu trabalhou como mutirão entre 2012 e 2016. E aí 2010 e 2016. 2010 e 2012. 2012 fui candidato. E aí 2012 foi a fatídica eleição que tu fez 4.000 e poucos votos. 4.320. Como é que foi aquela apuração para ti? Eu sempre tive essa curiosidade, porque assim, tu fez 4.000, acho que tu foi entre os 10, tu ficou entre os 10 mais votados do estado. Do estado. E não conseguiu a cadeira. Como é que tu reagiu a isso? Eu entendi que não era para mim. A política não era para mim. Deveria voltar para o quartel, ficar lá no meu cantinho. Mas aí eu já tinha perdido o time do quartel, estava meio desorientado. Aí foi quando veio a proposta para trabalhar no estado. Aí eu me perdi. Eu vivi um momento assim que eu não sabia o que era melhor. Muito amargurado, muito triste, né? Vereador com 980 votos em Blumenau se elegendo, né? Eu fazendo 4 vezes mais que ele. Mas tudo na vida tem um porquê, tudo na vida tem uma motivação. E aí quando eu fui para o estado, depois fui para o governo federal, eu consegui visualizar que eu poderia mudar essa história trabalhando de outro jeito.
E foi onde a gente se elegeu. E aí tu mudou de partido, né? Em 2016 tu, se não me engano, estava no PP. Isso. E aí tu se elegeu vereador. Isso é mesmo. Eu saí do PSD e fui para o PP. Desculpa, pro DEM era 25. Saí do DEM e fui pro PP. E aí, como é que foi a tua primeira eleição, né? O teu primeiro mandato? Qual foi a maior entrega? O que tu lembra desse teu primeiro mandato? Bom, Léo, quando eu entrei no meu primeiro mandato de vereador, eu não sabia muita coisa do legislativo. Como quando eu estava no executivo eu fiz administração, eu entrei para o direito para entender de leis. Sou formado em direito também. E eu vou dizer para você, confesso para você, que até a engrenagem começar a girar demorou para eu ter conhecimento. O primeiro ano ali eu penei bastante, eu tinha dificuldade de me expressar, eu não tinha condições, não tinha tranquilidade, entender o regimento, eu estudei o regimento da casa, né? Então era muita informação que eu precisava captar. Mas desenvolvemos projetos, fomos para a rua, trabalhamos, né? E foi assim do segundo ano para frente que a gente começou a ter uma tranquilidade, não uma tranquilidade, mas uma condição melhor de trabalho, né? Onde a gente conseguiu começar a desenvolver mais o trabalho. Mas aquilo começou a tomar conta da minha pessoa e já me tornava obrigação eu estar na comunidade. Já era uma obrigação, mas uma obrigação boa, Léo. Sabe quando tu faz o que tu gosta, tu não trabalha, né? Parece que tu se diverte, parece, né, que tu tá bem tranquilo, né? E eu tenho tranquilidade para conversar qualquer assunto com as pessoas. Qualquer pasta, qualquer situação, eu tenho tranquilidade e tenho, na grande maioria das vezes, o conhecimento de poder dar o retorno, porque é isso que as pessoas esperam. Então, meu primeiro mandato foi muito de aprendizado, né? O segundo mandato já veio com mais gás, já veio com mais conhecimento, já veio com uma equipe nova, já veio com reformulações, já entramos na linha da internet, coisa que nós não fazíamos, nós ainda íamos na questão somente de apertar a mão e conversar nas casas, a internet, ela traz muito isso também. Fizemos uma roupagem nova no nosso segundo mandato, fomos o presidente da Câmara, né? Tivemos a oportunidade de fazer gestão, onde ganhamos 2 títulos. Vamos destacar bastante isso. Onde ganhamos 2 títulos também, que depois a gente pode estar falando sobre isso. Enfim, e fomos para o nosso terceiro mandato agora com muita sabedoria, muito conhecimento e dando o respaldo que a nossa sociedade espera. Hoje eu tenho assim a tranquilidade de dizer que eu conheço cada canto de Blumenau. Meu primeiro mandato eu não sabia nem algumas ruas da cidade, né? E hoje eu sou chamado para todos os lugares. E eu faço questão de ser chamado. Eu não sou um vereador de gabinete. Eu sou um vereador de estar na rua, eu sou um vereador de arrumar encrenca, se for o caso necessário, sempre defendendo a nossa comunidade. Eu sou um vereador que estou atuante para fazer aquilo que as pessoas esperam. Por favor. Falando do teu segundo mandato, né, acho que teve 2 ações ali que repercutiram bastante e tu destaca sempre essa questão tu comentou agora de rede social, do teu discurso ali na Câmara sobre a questão da internação involuntária, né? Eu queria que tu explanasse um pouco sobre essa questão do teu pensamento em relação ao morador em situação de rua. O meu pensamento é único, Léo, eu não consigo ter outra forma de pensar, né? Se está doente, nós temos que tratar, se é drogado, nós temos que internar e se tiver o bom, tem que trabalhar. Esse é o dinheiro que o Estado, o município tem que colocar. Nós não podemos ficar fazendo ações aí para dar almoço, janta para essas pessoas, não. Eles alimentados, muitas vezes ali no meio, tem muito marginal, né? E acabam fazendo coisas que não devem. Essas pessoas não podem ficar na rua. Nós temos é que cada vez mais promover essas ações e tirar. Ah, mas tira agora, daqui a pouco está de novo. Mas nós temos que mostrar, principalmente na nossa cidade, que não é lugar de pessoas dormir na rua, tanto para o bem deles, quanto também para a nossa sociedade, dando segurança, dando tranquilidade e fazendo nosso papel enquanto parlamentar e fazendo nosso papel enquanto gestor do município. Essa lei foi de minha autoria, né, que repercutiu a nível Brasil, mais de 4 milhões de visualizações, mas eu não estou aqui preocupado com isso. Eu estou preocupado em dar satisfação para a nossa sociedade, que hoje está se tornando um problema seríssimo nos 4 cantos da cidade de Blumenau. Vereador, e outra ação também em relação ao teu segundo mandato foi a questão da proteção às cheias, né? A questão dos diques da cidade. Comenta um pouco sobre esse teu trabalho em relação à proteção de enchente. Eu ainda não consegui realizar tudo o que eu quero, que são as prevenções.
né? Se a gente faz a prevenção, a gente não tem que remediar lá na frente, né? Então, essa limpeza de rio tem que ser mais constante, tem que ser feito com mais trabalho, cada vez mais abrir mais. Os diques, a gente conseguiu trazer recurso para o dique da Fortaleza, a gente conseguiu trazer recurso para os outros diques, agora o ex-prefeito está trazendo mais 15 milhões para a gente ajudar. E nós conseguimos um projeto para o dique da 1º de janeiro, onde o deputado Jorge Guetem assumiu o compromisso conosco de arrumar 1 milhão para começar a trabalhar lá. Eu acho que são essas as situações, eu tenho certeza, são essas as situações em que o parlamentar tem que estar à frente, tem que ter conhecimento, não somente legislar, fazer lei e fiscalizar o executivo, é sentir o que a sociedade quer, é sentir cada canto de Blumenau as suas necessidades. Hoje nós estamos também passando por vários problemas da questão de terrenos baldios, que nós temos que ter uma solução. Onde lá está sendo um antro de vagabundo, onde lá está sendo um antro de pessoas que estão aproveitando aquele terreno. O proprietário tem que ser punido. Eu estou entrando com um anteprojeto para fazer com que o executivo cobre o cercamento, para que não entre mais ninguém para dentro daquilo lá. Porque ali daqui a pouco passa uma criança, uma pessoa, um idoso e pode ser atacado. A gente não sabe o que está acontecendo. Então, são todos projetos que a gente vive o dia a dia e sabe dar respaldo. E sabe o que a nossa sociedade quer. Ninguém quer nada que seja ilegal. Apenas querem o trabalho, a seriedade e, acima de tudo, o compromisso. Compromisso com a palavra e o compromisso de olhar no olho das pessoas e dizer, eu vou tentar fazer. Nem sempre será assim. Mas dentro do possível, nós temos que estar aqui para servir a nossa comunidade. Tu comentou sobre a questão do dique da 1º de janeiro, né? Que tu correu atrás de recurso para o projeto. O que representa, né, um dique lá para aquela comunidade? Representa que não vai mais ser com 7,80 metros e nem com 8 metros que as pessoas vão ter que sair correndo. Representa um pouco mais de segurança. Lá tem muito empresário, lá tem muita gente que passa. É uma rua de acesso para a região norte da nossa cidade. Ela precisa ter essa segurança. E se tem possibilidade, por que não fazer? Por que esperar 170 anos, que já é a idade da cidade de Blumenau, mais de 170 anos, e não ter nunca feito nada lá? Por que não construir alguma coisa lá para dar um pouco mais de segurança para a nossa sociedade? Então, para mim, essas questões são pontuais e eu vou continuar cobrando até onde for necessário para que a gente possa fazer um trabalho dando segurança, dando tranquilidade e dando respaldo no imposto que o cidadão paga. E, vereador, a gente no dia a dia, né, acaba falando muito na questão do dique, da proteção civil, mas se tu puder, né, rapidamente explicar, principalmente ali da tua região, os moradores da Fortaleza, o que o dique representa para a Fortaleza hoje? Né, só para contextualizar, o dique da Fortaleza nasceu de uma luta dos comerciantes, né, inclusive o alemão foi um dos grandes defensores desse projeto. E o que hoje, né, ele representa para aquela comunidade no período de encheias? Então, infelizmente, existe os papagaios de pirata, existe os sabedores que não sabem nada e acabam fazendo confusão. Ah, porque o dique não é para enxurrada. Não, ele é para enxurrada, quando a enxurrada chega nele. Por exemplo, agora eu estava na ponte da Fortaleza, tem uma mudança inteira em cima da ponte. Se chover, esse material, armário, sofá, cama, geladeira, vai todo para dentro do rio. E num determinado momento do rio vai dar um gargalo e vai fechar. E aí o que pode acontecer? Pontualmente aquela região vai encher. E a água não chegou no dique. Por isso que muitas vezes fala que a água do dique, o dique não é para enxurrada. Ele é também, desde que a água chegue lá para ele poder jogar lá para fora. Nós tivemos o exemplo ano passado, onde o rio Itajaí-Açu saiu da calha, começou a entrar no bairro, mas a Fortaleza não teve uma gota d'água. Porque funcionou, ele não deixou entrar. Agora, quando acontece essa situação de enxurradas, são pontuais e podem trazer, em determinados momentos, cheias pontuais. Às vezes, num lugar vai ter água e no outro não vai ter. Isso é por conta aí também da falta da manutenção mais eficaz em cima dos nossos rios e mananciais, seja lá o que for, Boca de Lobo e tudo que envolve o esgotamento e o canal da água. Porém, é importante dizer que os investimentos no dique não podem parar nunca. Eu, periodicamente, estou lá, né, verificando. Tanto é que falaram aí, é porque o dique não funcionou. O dique funcionou. Eu estava lá. Quando atingiu o nível da água para se levantar, ele começou a jogar água para fora. Nós temos um gargalo ali na Rua da Coca, onde ontem, inclusive, no domingo, eu conversei com o Coronel Armando,
que existe a possibilidade de uma verba que ele tem destinada para Blumenau, para nós aplicarmos ali. Fazer um canal extravasor ou até mesmo começar um projeto de uma ponte para dar acessibilidade e a fluidez da água para chegar no dique para ele jogar para fora. Vão ser colocadas mais bombas, mais gerador, mais trabalho, então tem que fazer a coisa fluir, mas só com planejamento e com muita cobrança. E vereador, tu comentou ali sobre a tua passagem, né, à frente da Câmara de Vereadores, no cargo de presidente. O que a função de presidente representou para a tua vida política? Mais conhecimento administrativo, mais conhecimento do passo municipal, conhecimento legislativo também, em todos os sentidos, mas, acima de tudo, a gestão de pessoas. Como é que foi a tua gestão lá na Câmara? Minha gestão foi uma gestão onde os próprios colaboradores comentam que foi uma das melhores que já se teve. Prova disso que nós tivemos aí prêmio Diamante de Transparência por 2 anos consecutivos pela Associação Brasileira dos Tribunais de Contas. Fato inédito, né? Onde nós trabalhamos de uma forma que tem que prestar conta diariamente para a nossa sociedade. Nós temos que estar ali sintonizados, mostrando o dinheiro público que é deles, não é nosso. Isso é um compromisso. Isso tem que estar aberto para qualquer pessoa ver. Não pode se ter em nenhum momento alguma dúvida, porque não é nosso dinheiro, é o dinheiro da nossa comunidade. Por isso que nós temos que trabalhar com muita transparência. E por conta disso, nós tivemos aí a grata satisfação, e nunca imaginei que existia alguma condecoração dessa, um título desse, a grata satisfação, e agradeço a todos os colaboradores da Câmara, porque entraram num ritmo, nós conseguimos colocar o nosso ritmo de trabalho, e isso é muito importante, a liderança não pode ser líder só para mandar, ela tem que se envolver, e eu me envolvi com a Câmara, né? Prova disso é que a gente fez um trabalho que foi reconhecido por várias áreas. E quais outras ações destaca à frente da Câmara? Eu fiz a sessão itinerante. O que é esse projeto aí? Eu levei a Câmara de Vereadores para os bairros, porque eu sempre escutava falar, Léo, nunca vi um vereador, só aparece a cada 4 anos. Ok, tiramos a Câmara de Vereadores de dentro da sede e fomos para todos os bairros da cidade de Blumenau, abrindo a possibilidade da conversa, abrindo a possibilidade de um horário estendido à noite, onde as pessoas tinham a sua folga para poder participar, para levar suas ideias, reclamações, obviamente, mas muita coisa boa foi tirada, muita coisa boa foi extraída dessas sessões. Também, a exemplo de Blumenau, a Alesc começou a fazer a sessão itinerante no estado de Santa Catarina. Ou seja, Blumenau foi referência novamente pelo Poder Legislativo das ações que nós fizemos aí junto com a comunidade. Isso demonstra cada vez mais o respeito, demonstra cada vez mais a transparência enquanto eu estive à frente da Câmara de Vereadores da cidade de Blumenau. Esse é o meu jargão, Léo. Respeitar o próximo, respeitar as pessoas e fazer jus àquilo que elas acreditam. Ora, veja, 5.829 pessoas acordam num domingo de manhã, acreditando em você, votando em você, e você simplesmente virar as costas? Não tem como. Eu não consigo botar a cabeça no travesseiro para dormir, Léo. Eu tenho que estar dando respaldo. Eu não quero elogio, eu não quero nada. Eu quero só a satisfação do meu eleitor. A satisfação do blumenauense saber que tem uma pessoa que, se precisar contar, ela sabe onde encontrar. Meu telefone é público, ela sabe o que ela precisa e ela sabe que eu vou tentar, pelo menos, dar solução. E vereador, né, o senhor tomou posse agora no dia 1º de janeiro para o seu 3º mandato, né? Qual que é a expectativa para esse mandato que iniciou esse ano? Muito mais trabalho, muito mais envolvido nas ações com a comunidade. Tenho várias ideias pipocando, quero analisar. Quero estar mais envolvido nas associações de moradores, porque é de extrema importância a participação. Quero estar assessorando o executivo nas pautas que forem necessárias. Quero também ajudar a própria Câmara naquilo que é necessário, mas quero fazer um mandato de excelência. Um mandato onde eu possa ter cada vez mais contato com as pessoas. Um mandato onde eu cada vez possa chegar na casa do cidadão e ele reconhecer o nome do Almir Vieira. Que ele saiba o que eu fiz, o que eu estou fazendo pela sua comunidade. Que eu seja um amigo. Que seja uma pessoa que ele possa confiar. Que eu não seja uma pessoa que vou estar ali engomadinho, sentado atrás de uma cadeira. Uma pessoa que eu possa estar conversando diariamente com eles. E vereador, vamos fazer uma avaliação de cenário já encaminhando para o final da nossa conversa. Como é que tu avalia nesses primeiros dias ainda, né, do
prefeito Egídio Ferrari? É muito prematuro qualquer coisa que nós falarmos aqui agora, até porque estamos num período ainda que eu considero de mudança, né? O prefeito tem muita vontade de trabalhar, já demonstrou isso, né? Ele é uma pessoa que tem um alinhamento, ele tem uma retidão, porém, como tudo é muito novo, não se dá para se fazer uma avaliação agora de bate-pronto, né? A gente já consegue entender mais ou menos o ritmo que ele quer pregar dentro da nossa cidade. Obviamente que para isso tudo acontecer, ainda precisa ser ajustadas algumas questões que ele tem a expertise e a inteligência de estar ajustando, né? Quando tivermos embate de diferenças de dúvidas, nós vamos discutir, até porque faz parte, é democrático, né? Nós precisamos entender o processo e ele também precisa entender o posicionamento, muitas vezes, daqueles que estão aí no legislativo, que eu sempre comento, que é o para-choque da sociedade, mas assim, de bate e pronto, eu não tenho como falar nada contrário e também nada tão favorável. Eu posso dizer que ele está fazendo alinhamento e é o momento em que nós temos que analisar junto com ele para ver o que ele vai começar a preparar daqui uns dias. Até porque ele está visitando as secretarias, ele está visitando todos os lugares para poder entender mais. E eu acredito que ele vai fazer um suprassumo disso e vai dizer, a rota é essa aqui, segue a minha rota ou tá fora. E eu concordo com ele, se dentro daquilo que ele pregar é aquilo que a gente espera, a gente vai estar junto sempre, vamos tocar o barco para frente. E seguindo na linha de avaliação, como é que o senhor avalia o governo Jorginho Melo? Aqui para nossa região, para nossa cidade. O governo Jorginho Melo para nossa região tem sido bom. Tem sido bom. O governador, se eu não me engano, já bateu o recorde de governador vir para Blumenau, né? Já começa por aí. Ele tem um carinho especial pela nossa cidade. Ele também é uma pessoa que não é de mandar muito recado, né? A gente sabe e vendo o perfil dele, mas ele é de agir, né? Ele assume compromisso e bota para frente. E já botou muito dinheiro na cidade de Blumenau e tem trazendo recursos para nossa cidade. Vejo ele como uma pessoa hoje para Blumenau, então aí eu não posso destacar todo o estado, mas na grande maioria ele vem fazendo um serviço de excelência, né? Não me arrependo de ter votado nele, né? E tenho aí com o Jorginho também um ícone político, uma pessoa que vem pregando aquilo que faz e, acima de tudo, com transparência, com competência, com responsabilidade. E o governo Lula? Como é que tu avalia o governo Lula, nosso presidente? Tem avaliação negativa? A avaliação é tua, a palavra é livre. Então, infelizmente, eu não consigo dar um número, eu não consigo passar nessa condição do governo Lula o que vem acontecendo com o nosso país, né? Para mim, está sendo muito problemático o governo Lula para o Brasil. Não sei se a escolha que ele fez dos ministros, não sei se a comunicação interna não tá acontecendo, mas está um problema. O caos está instaurado em vários segmentos. Preocupante. E nada contra a pessoa. A pessoa dele não me interessa, né? Nós somos um gestor, nós temos que estar aqui à frente com conhecimento. E se não tem conhecimento, troca. Não pode ficar de conchavo político porque é amigo do amigo ou coisa parecida. Tem que ter conhecimento, tem que ter sabedoria e, acima de tudo, ter responsabilidade. E isso está faltando no governo. Vereador, né, encaminhando, como diz o nosso nome do nosso podcast, Papo Alegre, eu vou te colocar numa saia justa. O nosso podcast vai ao ar sexta-feira, né, o tradicional sextou. Eu queria que tu contasse uma piada para os nossos internautas. Quero ver se tu é bom de piada. Uma piadinha só. Rapaz, eu fui na fazenda de um amigo meu e ele é um cara que ele tinha um cachorro perdigueiro. Aqueles que vão atrás de perdiz. E morreu esse cachorro dele. Morreu lá, sei lá o que aconteceu, morreu. Mas ele gostava tanto daquele cachorro que ele fez um cinto largo do couro do cachorro. Ele tirou o couro do cachorro e fez um cinto largo. E um dia ele veio para cá, ele é lá de cima do oeste, ele veio para cá e veio com aquele cinto. E nós fomos dar uma volta aqui para trás, né? Conhecemos as áreas que ele estava querendo comprar. E do nada ele olhou para mim e disse assim: tem perdiz por aqui? Perdiz? Como perdiz? Aqui não tem perdiz, cara. Aqui mal tem um quero-quero. Não, tem perdiz por aqui. Porque o couro do meu cachorro já levantou o pelo aqui. Eu disse, não pode ser verdade o que ele está falando, né? E nós andamos e saímos do mato e fomos para a BR. Tu acredita o que tinha na BR? Não. Um caminhão da Perdigão. Com o desenho do perdiz.
Por isso que o cachorro levantou o pelo. Almir Vieira Piadeiro. Vereador, um sonho. Ver cada dia a minha cidade melhor. Ver cada dia a alegria nas pessoas, uma esperança numa política mais digna, numa política mais justa, numa justiça verdadeira e dar sempre o respeito para as pessoas. Eu tenho um sonho assim de poder, talvez um dia, poder cuidar das pessoas com mais zelo, poder ter a possibilidade de estar mais próximo, de poder ser recebido e ser uma referência que um dia alguém vai dizer, ele fez pela nossa cidade, pelo nosso estado, quiçá pelo nosso país. Mas enquanto que eu estiver aqui, eu quero contribuir para o melhor da minha cidade. Antes de encerrar esse episódio, faltou uma parte sobre a tua vida... Não vem com piada, né? Política. Não, a piada já passou. Durante o governo Mário, o senhor teve a oportunidade ou a vez, né, de ser prefeito interino. Como é que foi essa experiência para ti? Primeira coisa que nós fizemos foi ir para baixo da ponte tirar os moradores de rua. 10 dias. Isso? 10 dias lá, deu um problema ali na ponte, já fui lá com o pessoal da assistência social, nós já fomos lá fazer um trabalho lá. Então, também foi uma experiência magnífica, né? Um momento de conhecer mais a estrutura. Foram só 10 dias, mas 10 dias que se tornaram 30 dias, porque nós trabalhávamos mais de 24 horas por dia. Nós trabalhamos a minha equipe, para poder entender mais, para poder saber mais, para poder conversar mais. Nós sabemos das dificuldades que tem em todos os segmentos, mas eu sou uma pessoa que acredito muito na comunicação, na conversa, no aperto de mão, no olho. Eu acredito que a gente consegue mudar muita coisa. E muitas das vezes não é o assessor que tem que resolver. É você que foi eleito pela comunidade é que tem que sentar lá e botar o seu DNA. Eu acredito muito nisso. Por isso que eu faço um trabalho que quando eu precisa, é eu que vou estar à frente. Eu não boto assessor, não boto ninguém. Porque se eu fui eleito para isso, eu não tenho que delegar para ninguém. Eu tenho que resolver. Então eu sou muito resolutivo e esses 10 dias que eu passei ali, fizemos algumas coisas que até o prefeito sou eu, conseguisse desenrolar algumas questões aqui que estavam meio, não por conta dele, mas que estavam ali ainda para serem analisadas. Então eu aproveitei para levar para frente, reunir com os secretários, reunir com as pessoas mais próximas, com a comunidade, e fizemos alguns trabalhos voltados do meu jeito de trabalhar, resolutivamente. Não esperar para, vamos ver, quem sabe, talvez. Dá, não dá, e se não dá, por que não dá? E para encerrar, a última pergunta. Quais são os próximos passos na política? Os próximos passos na política, Deus pertence. A vontade é representar Blumenau no Estado ou representar Blumenau no governo federal, mas não cabe somente a mim, né? Isso é uma questão que entra o núcleo partidário, entra a questão da cidade. Nós estamos à disposição. O bom soldado não foge da guerra, né? Eu estou pronto, apto, volto a dizer, me formei, estudei, me preparei e tenho conhecimento para assumir qualquer pasta para poder desenvolver um trabalho pela nossa cidade. Vereador Almir Vieira, muito obrigado pela sua participação no Papo Alegre. Obrigado a você, Léo. E na próxima eu te pego com piada. Pode deixar. Tu me deixou numa saia justa mesmo. Obrigado a você também. Não, foi bom, foi engraçado. E se você curtiu esse podcast, por favor, né, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima.